E hoje mais um episódio do Dr. Jorge Responde. Esse quadro que eu venho aqui tiro todas as dúvidas que vocês me enviam em todas as minhas redes sociais. Para quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Então, se você não está inscrito ou inscrita aqui nesse canal, se inscreva imediatamente, porque toda semana tem conteúdo riquíssimo para você. Então, vamos pegar aqui a primeira pergunta. Doutor, homens com maior idade e baixa testosterona poderiam utilizar clomid, que é o clomifeno, para estimular a produção de testo, ao invés de usar testosterona injetável? Quais pontos positivos, negativos e algum detalhe que requer atenção nesse uso? Cara, boa pergunta. Inclusive, isso aqui daria um vídeo bem mais completo. Mas deixa eu tentar te explicar aqui de uma forma um pouco mais direta. Pode sim. Só que você vai ter que entender a questão do seu eixo para você poder raciocinar. Vamos tentar criar prós e contras para ver o que faz mais sentido? Nós temos um eixo de produção de testosterona lá no nosso testículo, que é o eixo HPT, hipotálamo, hipófise, testículo. Então, é uma série de hormônios que vão sendo produzidos numa glândula para estimular a outra e estimular o testículo a produzir o que tem que ser feito ali, testosterona e espermatozoide. Então, a testosterona baixa, esse quadro chamado hipogonadismo, normalmente ele tem duas classificações. Ou o problema pode estar no testículo, ou o problema pode ser uma supressão dessas glândulas, né? Desse eixo hormonal. Quando o problema é no testículo, o cara não tem mais testículo, tem um testículo inoperante, teve um trauma testicular, normalmente, cara, o clomifeno não vai funcionar, tá? Aí acaba sendo mais adequado à própria reposição, independentemente. Quando o problema é uma supressão do eixo, normalmente o clomifeno ele funciona. A função do clomifeno, de fato, é estimular esse eixo. Ele é um SERM, é um modulador seletivo do receptor estrogênico. Ele faz um antagonismo estrogênico hipotalâmico, por isso que ele desbloqueia o eixo. Só para você entender. Então você libera os pulsos de GnRH, isso aumenta LH-FSH e isso aumenta a sua testosterona endógena, a testosterona intratesticular. Então você já entendeu como que eu classifico o hipogonadismo, se ele é no testículo ou se é uma supressão de glândula. O clomifeno, se o problema é no testículo, ele já não vai funcionar. Beleza. Escolhi pelo clomifeno. Qual que vai ser os prós disso e quais vão ser os contras disso? Pró. Primeiro, é comprimido. Isso, para a maioria das pessoas, se torna mais fácil a adesão. Segundo também, você mantém o seu eixo funcional, desde que, como eu te falei, o seu problema seja inibição do eixo. Então você mantém o seu eixo funcional. Terceiro ponto também, importantíssimo. Quando você faz uso do clomifeno, você não estimula doses suprafisiológicas na maioria das vezes. Então isso, pensando para o paciente com mais idade, se ele fica com doses muito suprafisiológicas, esse cara ele pode ter comprometimento de outras questões, por exemplo, a sua questão cardiovascular, né, e trazer um risco para essa pessoa. Quarto ponto também, é claro que isso aqui é muito discutível. Você vai manter a fertilidade. Por que eu falei que é muito discutível? Porque você pode pensar assim, mas o cara mais velho não tá querendo ter filho. Depende. Às vezes sim, ok? E quinto, você garante o seu eixo funcional. Você não fica com uma inibição do eixo, sendo possível o desmame do clomifeno num segundo momento. Só que o clomifeno ele tem também contras, tá? Primeiro contra, vamos falar assim da prática. Você entende que eu preciso de toda uma engenharia de produção hormonal para poder atuar no receptor? Ou seja, eu preciso usar um medicamento que vai depender do meu trato gastrointestinal para absorver esse medicamento,
Vai depender desse medicamento ter a ação que ele tem, né, que o clomifeno tem, que é o antagonismo do receptor estrogênico hipotalâmico. Eu preciso fazer com que ele desbloqueie o meu eixo, eu preciso ter um testículo funcional para ser produzido testosterona e essa testosterona atuar no receptor e ainda assim melhorar as minhas funções. Então tá vendo que eu tenho uma circuitaria bem mais complexa? Segundo contra do clomifeno, você pode ter algumas alterações visuais. É benigno, não traz problema, não vai te deixar cego, mas pode trazer um incômodo para você ali no dia a dia, principalmente o indivíduo mais velho, né? De repente o cara tá tendo uma alteração visual de visão borrada e isso, dependendo do idoso, pode ter queda no banheiro. E um outro ponto também é que o clomifeno ele tende a aumentar os seus níveis do estradiol. Então, por isso que você tem que ter um monitoramento maior do seu estrogênio. Pensando na reposição de testosterona, ela vai servir tanto para quem tem hipogonadismo primário, que é o problema no testículo, quanto também o hipogonadismo secundário, que é a inibição do eixo. Prós da testosterona. Lembra que eu te falei que o clomifeno eu preciso de uma circuitaria mais complexa entre você absorver, você desbloquear o seu eixo, você produzir testosterona e, consequentemente, essa testosterona ter atuação no receptor androgênico? Quando você faz a reposição, já está dando o hormônio direto. Então, é uma garantia melhor do alívio dos sintomas. Calma que você vai entender isso aí. Segundo ponto também, com a reposição, você pode ter outros benefícios, tá? Que vão além do uso do clomifeno. Então, você pode ter, isso aqui não tem nada de estética, tá? A sua melhoria da sua massa muscular, a sua melhoria da massa óssea, a diminuição do percentual de gordura. Então, você tem também esse benefício. Já a reposição, ela tem contras também. Você requer um monitoramento mais frequente ainda do que se você estivesse usando o clomifeno. Não que o clomifeno você não precisa monitorar, mas a reposição bem maior. Por quê? Se caso esse paciente mais velho ele atingisse doses muito suprafisiológicas por muito tempo, isso poderia gerar um risco maior para ele, em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista cardiovascular. Então, a visita ao médico tem que ser mais frequente, a realização dos exames tem que ser mais frequente para monitorar tudo isso aí. O uso da reposição inibe o eixo. Então, você fica com essa dependência, pelo menos durante o seu tratamento. Depois, caso você tenha que descontinuar, você tem que fazer uma TPC. Outro contra também, que vai ser contra para uns, vantagens para outros, você tem impacto negativo na sua fertilidade. Não é que funciona como um anticoncepcional, mas você tem impacto negativo, que isso nós temos que considerar para algumas pessoas. E também nós temos que considerar, isso pode ser um incômodo para uns, pode não ser um incômodo para outros, é que no caso da injeção, tem pessoas que vão relatar muita dor, vão relatar incômodo, né? Se você não se incomoda com isso, vida que segue, mas tem pessoas que incomodam. O indivíduo idoso, por exemplo, tem uma massa muscular menor, sarcopênico, pode ser que ele gere mais dor nessa aplicação. Então, por isso que não existe uma receita de bolo. Cada um é de um jeito. Tem pessoas que se beneficiam de um, tem pessoas que se beneficiam de outro, tem pessoas que podem fazer um, tem pessoas que podem fazer outro. Depende. Legal? Espero ter te ajudado. A mulher parar de usar anticoncepcional já melhora 100% a libido. Via de regra, sim, e dependendo do anticoncepcional. O que eu quero pontuar, talvez a frase que eu jamais falei aqui nas minhas redes sociais, é que libido tem um contexto multifatorial. Ou seja, depende de muita coisa para ela acontecer, bem como depende de muita coisa associada para ela cair. Vamos tentar criar um racional? Libido depende do seu relacionamento. Você precisa estar em conexão com a pessoa que você está para ter tesão. Depende de estado mental bom, você precisa estar com a cabeça boa. Depende de cansaço. Se você estiver cansado, você não tem libido. Depende se você não está passando por algum estresse.
Se você está passando por algum estresse, recebeu, por exemplo, essa semana que um familiar seu tem uma doença grave. Poxa, não vai ter libido. Depende de alterações relacionadas à sazonalidade, né? Então, no caso da mulher que tem uma flutuação hormonal, né, durante o mês, tem dias que ela está bem, tem dias que ela está mal. Depende também de alterações metabólicas, depende de alterações nutricionais, depende de alterações hormonais, depende sim, né, se está usando algum medicamento. Então, onde eu quis chegar? Que libido depende de muita coisa para que você tenha ou para que você não tenha. No caso do uso de anticoncepcionais, nós também não podemos generalizar. Existem anticoncepcionais e anticoncepcionais. Anticoncepcionais que não impactam libido, anticoncepcionais que inclusive podem melhorar a libido e anticoncepcionais que têm o potencial de diminuir a libido. No caso, qual classe de anticoncepcional que eu pediria para que você tenha uma atenção maior? Os anticoncepcionais orais combinados. Geralmente vem 2 hormônios. Vai vir uma progestina, e aí é um leque muito grande. Ciproterona, drospirenona, gestodênio, enfim, existem classes de progestinas que vão vir nesse anticoncepcional e você vai ver que o anticoncepcional combinado, ele tem etinil-estradiol, na maioria das vezes. Quando tem o etinil-estradiol, não é que isso seja ruim de tudo, porque regula o seu ciclo. Porém, esse etinil-estradiol, ele aumenta uma globulina chamada SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Basicamente, quando aumenta a SHBG, diminui a fração livre de testosterona. É basicamente, dentro da sua empresa, você tem a sua receita, ou seja, quanto entra no seu caixa, e você tem o seu lucro. Basicamente, a SHBG, quando aumenta, ela diminui o seu lucro líquido da sua empresa. Então, isso acaba piorando, né, a sua questão financeira. No caso do anticoncepcional combinado com etinil-estradiol, ao aumentar a SHBG, eu tenho diminuição da fração livre, eu tenho a possibilidade grande da queda de libido na mulher. Beleza? Então, é essa fração de anticoncepcionais que você tem que tomar cuidado. Mesmo assim, existem mulheres que não têm impacto da libido, mesmo com esses contraceptivos. Por isso que é muito individual. Beleza? Espero ter te ajudado. Cipionato de testosterona 200mg, 0,3, 2 vezes na semana, pode ser aplicado por via subcutânea? Pode. A ideia da testosterona subcutânea é fazer uma entrega para a corrente sanguínea um pouco mais lenta da testosterona. Porque veja bem, quando você fala assim, cipionato de testosterona, enantato de testosterona, 1-decilato de testosterona, isso é um éster. Todo éster vem de uma reação de esterificação. Então, tanto a combinação de um ácido carboxílico com um composto que tem uma função álcool. Quando se junta, forma um éster. No caso, quando você faz o uso do cipionato, no seu corpo, vai ter enzimas chamadas esterases, que vão quebrar esse éster para liberar a testosterona, que tem função álcool, então tem hidroxila, né, na sua composição, para a corrente sanguínea. Só que quando você faz uma aplicação, por exemplo, intramuscular, a entrega para a corrente sanguínea se torna mais rápida. Por quê? Porque o seu músculo ele é mais vascularizado. Agora, quando você faz a administração desse éster no tecido subcutâneo, por exemplo, o que vai acontecer? O tecido subcutâneo ele é menos vascularizado. Como ele é menos vascularizado, ele vai sofrer sim, né, esse éster vai sofrer sim a ação das esterases, vai ser picotado, só que a entrega para a corrente sanguínea, como é menos vascularizado, a entrega é mais lenta. Então, por isso que, na prática, a testosterona subcutânea, ela vai se ter uma estabilidade maior do que as relações de pico e vale da aplicação intramuscular. Uma aplicação de Masteron
de 0,3 ml a cada 15 dias consegue alterar o eixo e a produção natural? Texto 328. Com certeza. Todo uso de esteroide vai inibir o eixo, via de regra, tá? Então, quando você usa esse esteroide, por exemplo, o Masteron, a drostanolona, o seu corpo ele vai entender que ele não precisa produzir. Então, nós temos um eixo de produção que é o eixo HPT, hipotálamo, hipófise e testículo. Então, uma série de hormônios, é o GNRH, produzido lá no hipotálamo, estimulando a hipófise a liberar LH-FSH, estimulando o testículo a produzir tanto testosterona quanto espermatozoide. Testosterona, os derivados da testosterona, como estradiol, DHT, vão fazer um processo chamado feedback negativo com o eixo. Então, quando você faz o uso, por exemplo, do Masteron, ainda que nessa dosagem bem baixa, o seu corpo ele vai inibir o eixo. Então, ele vai intensificar esse processo de feedback negativo. Então, por isso que sim, vai inibir o eixo. Só que, vamos criar um racional aqui. Você está usando o Masteron. 0,3 a cada 15 dias, cara, melhor você não usar nada, tá? Primeiro que é uma dose muito baixa, não tô aqui te orientando a utilizar, porque o Masteron não tem essa prescrição estética, tá? Na verdade, eu como médico, nós não temos essa permissão para a indicação do Masteron para fins estéticos, tá? Mas só para título aqui de orientação do ponto de vista farmacológico. 0,3 de Masteron a cada 15 dias, melhor você não utilizar. Dose insuficiente, frequência inadequada e você ainda vem com uma testosterona de 328. É muito mais interessante você procurar a causa dessa testosterona mais baixa e atuar nessa causa, do que ficar utilizando esse Masteron nessa dose incompatível com o resultado que você vai esperar. De qualquer forma, se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Eu terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você. Se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. Todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, reposição hormonal, tratamentos capilares, tudo isso que eu tenho certeza te interessa muito. Se você é médico e quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente uso hormônio, a respeito de reposição hormonal, eu vou deixar um link aqui tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário dos meus cursos. Os meus métodos, onde eu te levo do zero ao avançado no tratamento muito assertivo, correto e ético desse paciente procura o seu consultório. Agora, se você vem tendo algum problema hormonal, metabólico, tem algum objetivo no seu físico, se identificou com alguns dos assuntos que nós já comentamos em todos os vídeos aqui no canal, eu vou deixar um link aqui tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário da nossa consulta online. Hoje, através da telemedicina, que é a modalidade de medicina que mais cresce, nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro através da internet. E esse paciente, após a consulta, ele sai com a sua receita digitalizada, que através de um QR Code ele consegue toda a sua medicação na farmácia da sua região. Os links estão aqui abaixo, eu espero ter te ajudado, um grande abraço, fica com Deus e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau.